entendendo que é elegível, mandamos para o BTG, depois a gente começa essa negociação com o BTG e aí a gente fechando o contrato, né? Caso não tenha nenhum tipo de investimento para fazer, a troca, enfim, daquilo que a gente já tinha conversado, aí a partir daí o passo fechou com o BTG, avisou a distribuidora, fez a adaptação, depois fez a migração para Mercado Livre Energia. Ele não é o assessor direto, a gente não sai aqui do escritório, não vai lá ajudar a fazer esse operacional, mas é super tranquilo, a gente vai estar acompanhando e, claro, a gente está junto com o BTG. Então a gente... Eu espero que você curta esse episódio. Antes da gente ir para o conteúdo de fato, eu quero falar um pouco para você sobre a nossa plataforma educacional. Atendendo a nossa missão de levar mais conhecimento sobre não só produtos no mercado financeiro, mas como você consegue investir melhor o seu dinheiro, nós temos uma plataforma com dezenas de cursos pensadas para você, um investidor comum, que precisa tomar as decisões no dia a dia, as melhores decisões com o seu dinheiro. E você, através aqui desse podcast, pode ganhar benefícios nessa plataforma. No primeiro link da descrição, você terá uma explicação dessa campanha. Quanto mais pessoas você indicar esse podcast, mais prêmios você pode ganhar. Então não deixe de participar, procure o link aqui no episódio. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Ouviu Investiu, o podcast da Sacre. O tema de hoje é Mercado Livre de Energia. A gente vai falar então um pouco sobre como funciona esse mercado, né? Pode-se dizer até que essa nova possibilidade de contratar energia aí para sua empresa, então é um assunto bem legal. Tá comigo aqui hoje na bancada para falar sobre esse assunto os assessores de investimentos, Diego Lima e Arthur Toledo. Tudo bem, Diego? Tudo bem. Como é que tá, Ângelo? Como é que tá, Arthur? Prazer falar com vocês aqui, estar junto com a equipe, junto nos nossos canais de streaming. Vamos falar sobre mercado livre de energia. O negócio é bom. Você sempre participa com a gente quando é esses temas assim mais técnicos, né, Diego? Já falou de COI, crédito, assim. Já passou PJ, banking. Tem private equity. Tem isso daí também. Aprendi até a pronunciar private equity. O inglês tá afiado. Okay, né? E o Arthur Toledo também, assessor de investimentos aqui na Sacre. Tudo bem, Arthur? Opa, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a quem está nos escutando. Uma honra sentar com o Ângelo novamente, agora com o Diego. O Diego nunca tinha dividido a mesa e o cara já é uma estrela aqui no podcast, né, Ângelo? Mas você também já passou alguns episódios aqui, né, Toledo? Alguns, mas não tanto igual o Diego. Mas algum dia eu chego lá, viu, Ângelo? Beleza, pessoal, então a gente vai tentar explicar nesse episódio como funciona esse mercado, né, os conceitos mais básicos, alguns requisitos, né, que você precisa ter para poder aderir, e tem muita vantagem por trás que pode beneficiar a sua empresa também. Já estou falando da sua empresa porque é um dos requisitos, e como que você pode fazer essa migração via BTG Pactual com a assessoria da Sacre, tá? Antes eu só preciso entrar aqui nos recados da nossa pauta. Além de estar sendo veiculado no YouTube, esse episódio é transmitido nos principais aplicativos de streaming, né, podcast. Então você pode ouvir no Spotify, no Amazon, Apple Music, enfim, no aplicativo da sua preferência. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar pra gente aqui no YouTube ou nas redes sociais da Sacre, @sacreinvestimentos. Tem um S ali no final. A gente está com o perfil ativo nas principais redes sociais, então não vai ser difícil para você encontrar a gente por lá e mandar sua dúvida. E se quiser também, né? Se quiser não, por favor, se estiver chegando aqui no canal, se for sua primeira vez aqui no YouTube, se inscreve. A gente gosta muito quando vocês chegam aqui no nosso canal e ficam, né? E interagem com a gente. E boleta o joinha, que é de graça, como eu sempre falo. E você ajuda muito o YouTube a entregar os nossos conteúdos. Se no decorrer do episódio a gente citar algum link aqui para abertura de conta, enfim, a gente vai deixar na descrição do episódio esse link, e para você abrir a sua conta no BTG Pactual com a assessoria dos nossos especialistas aqui da Sacre, inclusive Diego Lima e Arthur Toledo. Estamos aqui. O link está na descrição também. Tá bom? Então, Diego, vamos lá para a gente começar essa conversa. Como que funciona esse mercado livre de energia e qual a principal diferença do mercado regulado? Então já existe o livre e o regulado, né? Como que é isso? O livre e o cativo, né? Mas é uma coisa interessante que você falou no início, que é uma coisa nova. Na verdade não é novo, né? A gente já estava conversando um pouco antes aqui nos bastidores, que na verdade desde 95 existe uma lei que
permite essa comercialização, digamos assim, né? Uhum. E aí em 99, 2000 começaram os primeiros contratos, né? E aí lá teve aquela escassez hídrica 2021, não sei se quem lembra, né? Apagão no Brasil, aquela Uhum. coisa toda. E aí de fato a partir de 2022 começou a ter tração isso, né? Mas voltando à sua pergunta, o Mercado Livre, como o nome diz, né, permite com que os usuários, né, alguns usuários, nós vamos falar quem são os elegíveis, né, permite que eles de fato comercializem, negociem diretamente com as geradoras e distribuidoras, não somente com aquela tradicional. Vamos falar aqui no Paraná. Aqui a gente tem a Copel, aí cada estado vai ter o seu, né? Sim. Rio de Janeiro tem a Light, São Paulo acho que é Engie, e assim vai, né? CPFL, né? E assim vai, pelo Brasil todo, Rio Grande do Sul é uma, né? E assim vai. Hoje, o tradicional, ele tem aquela conta aqui no Paraná da Copel. Ele paga todas as tarifas, né? Para a Copel ali de custo de que ele usa ali a estrutura, né? Sim. Cabo e tudo mais, e paga o quê? De fato, a energia contratada, a energia que ele usa, nem a contratada, né? Porque existe esse termo de energia contratada, mas a gente não vai abordar isso aqui hoje. Seria a energia utilizada. Mas, de fato, essa fatura, se você for desmembrar, são duas coisas. Um custo são os custos que a gente paga para a Copel aqui no Paraná para utilizar a estrutura dela física, os cabos, A rede de a distribuição distribuição, né? mesmo, né? Aham. E outro que é o grosso, digamos assim, que é o que tende a ser um valor muito maior, né? Pelo menos para os nossos clientes, é de fato a energia contratada, que você utiliza, né? E aqui, com esse mercado livre de energia, essa possibilidade de alguns usuários poderem comprar diretamente energia de distribuidoras e de comercializadoras. Ou seja, ele continuaria com a Copel, aqui no caso, tendo a distribuição, o contrato com ela, pagando o custo por usar essa estrutura, mas a energia ele pode comprar de N outras empresas que ou produzem ou apenas distribuem essas energias. E aí, fontes, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas existem várias fontes de energia, ainda mais no Brasil, que tem uma matriz energética muito grande, né? Ô, Ângelo, até complementando, o que é legal, né? As pessoas acham. Vou dar um simples exemplo aqui do Paraná, que é mais fácil, pensando na Sim. Copel, né? Considerando que a Isso. gente está aqui. E aí a partir do momento que você fecha o contrato lá, que a gente vai falar sobre a questão de desconto na fatura, que você agora está contratando a energia que você está consumindo de um a outro, pode ser da própria Copel, mas de um outro lugar. Então na frente de casa eu tenho que mudar o poste, na frente da minha empresa eu tenho que mudar, que agora eu sou cliente de uma outra. Não. Você vai continuar vindo ali Copel, se der algum problema ainda é Copel. Mas o que vai diferir é que vão chegar duas faturas para você. Uma fatura que ela é correspondente ao gasto que você está usando ali os fios da Copel, né, a parte da transmissão. Uma outra fatura aí com o desconto de fato do que você consumiu de energia. Consumi 100 energias. Né? Então, e vai vir um desconto que você vai negociar em contrato já ali aplicado nessa segunda fatura. E o importante dizer é que mesmo sendo duas faturas, a soma dessas duas faturas ela não vai ser maior do que a fatura que você já pagava no caso da Copel, por exemplo. Tá, Atualmente, né? Hoje, eu não sei, assim, pelo que eu li, né, a respeito, a gente consome a energia que ela vem contratada da Copel direto, né? No caso aqui, Paraná, tá, pessoal? E essa contratação, ela é feita via leilão. Então, no Mercado Livre, a gente consegue, digamos, ter a compra direta. Seria praticamente isso, né? Basicamente isso, como você falou, a própria Copel, ela também todo ano é feita os leilões, né, pela ANEEL, que basicamente ela compra essas energias. Então, o Mercado Livre vai permitir a gente comprar de outros, não só dela. Você não fica travado. Dá até pra fazer aquela analogia que antigamente a gente tinha uma dificuldade de migrar de linhas de telefone, plano de celular. Hoje você faz portabilidade e você vai para a qual tem um preço teoricamente melhor e um serviço bom também, né? Então, complementando também o que o Arthur Toledo falou, de fato, essa migração é apenas contratual da parcela que tange o que você compra, digamos assim, de energia. Como o Toledo falou, vai ter duas faturas, você vai continuar aqui no Paraná com a Copel, não vai faltar energia, se tiver qualquer problema, estrutura, com a Copel, você é cliente Copel normal. Só que a parte da energia, que é o que ela também compra em leilão, você vai poder comprar de outras. E por isso que, como o mercado ficou aberto, você consegue comprar mais barato. Tem lei da oferta e da demanda, básico, né? Da economia. Ô Arthur, aí você chegou a mencionar desconto, em quais percentuais assim que a gente já consegue ver, né? Considerando aqui, pessoal, que até a gente vai entrar logo para falar mais adiante, considerando o fornecedor BTG Empresas, né? Então, em que percentuais de desconto a gente consegue falar de redução? Perfeito, Ângelo. Acho que a primeira coisa que a gente tem que levar em conta
que cada distribuidora, cada estado tem algumas tarifas específicas, né? Então não dá para cravar que, por exemplo, no Paraná é 30% de desconto e no Pernambuco é 10%, né? Então realmente tem que ser feito esse estudo, porque nada mais vai acontecer que o BTG ele vai comprar essa energia, então o risco é do BTG. Então, por exemplo, o Ângelo, a empresa do Ângelo gasta 200 energias por ano. Então o BTG vai entender quanto que você vai gastar nesse período e vai fazer a compra, ou seja, o risco é do BTG. Não vai ter risco de acabar a energia nem nada nesse sentido, né? Porque o BTG está comprando esse risco, tá? E quando a gente fala de desconto, a gente pode trabalhar numa faixa de 10 a 30% de desconto, né? Então vamos pensar, fazer uma conta fácil, tá? Se uma empresa hoje que faça sentido, ela tem que gastar acima de 10 mil reais, no atual momento assim é 10 mil, acho que cada vez mais isso faz se democratizar. Até porque há um tempo atrás a gente falava de empresas que tinham gastado 50, 60 mil reais de energia. Agora já deu esse ticket já baixou. Lembrando que precisa ser média e alta tensão, né? Então isso é um ponto importante também. Quando a gente vai analisar, né, Diego? A primeira coisa que a gente analisa é o preço, sim, de quanto está sendo gasto por mês, mas também a questão do média e alta. E aí, como que funciona a questão de desconto? Então, nós vamos negociar com o BTG. E aí depende do tempo de contrato, vou negociar por 2 anos, 3 anos, enfim, aí realmente depende da negociação. E você, a partir do momento que você negociar e definir ali o desconto, você vai ter aquele desconto pelo tempo de contrato. Então, vamos contar fácil aí, tá, Ângelo? Se a gente está com 10 mil reais de gasto de energia por mês, a gente chega no contrato, no momento, o distribuidor, enfim, chegou a 20% de desconto na fatura, então toda vez vem lá, por exemplo, que você gastaria 10 mil, então essa informação chega até você, no sentido assim, Ângelo, o consumo total chega, né? Isso. Consumo. Exato. Então vai chegar assim para você, Ângelo, se você tivesse na Copel do jeito que você estava, era para você gastar 10 mil reais, mas como a gente fez um contrato, né, fez esse trabalho de mercado livre, você está pagando aqui 8. E assim, de forma sucessiva, né? Então, para ser bem direto, o desconto gira aí de 10 a 30% da fatura que você gastou ali, tá, Ângelo? É possível chegar nessa negociação, né? Fazendo um adendo, chama de desconto garantido, né? Como o Toledo falou. Você fechou um contrato lá de 3, a média do fechamento dos contratos no mercado livre de energia é de 3 a 5 anos, né, Toledo? Então, fechou um contrato de 20 que chegou a dar 30% de desconto, você tem esse desconto garantido sobre o que você utiliza de energia durante a vigência toda do contrato. Isso é bem legal. Tá. Né? E também só complementando o que a gente falou antes, né? Por que está desde 98, 99, 2001 e só agora está pegando tração de fato, né? Como o próprio Arthur Toledo comentou há pouco. No início era para empresas que tinham um consumo muito alto, né? Mas era 10 mil quilowatts contratados, então isso era faturas gigantes, né? Aí depois, se não me falha a memória, uns 4, 5 anos atrás, caiu ali para 3 mil quilowatts e atualmente são 500 quilowatts. E esses 500 quilowatts de demanda contratada, que é o mínimo atual, hoje gira em torno de 40, 50 mil reais, como o Toledo falou. Mas como é que você acabaram de falar de 10 mil reais? Só que agora já estamos na outra fase, a transição. A partir de 2024, a gente não vai ter mais essa demanda mínima contratada de 500 kW. Então, a partir, né, a grosso modo, 10 mil reais já vai fazer sentido os usuários pleitearem. Então, por que não menos? Por que quem utiliza 2, 3 mil não vai fazer sentido? Porque ainda tem um custo ligado a essa mudança que a gente vai falar mais para frente. Né? Tá. Isso. Ô Diego, essa mudança ela não limita o consumo, né? Ela só trava um desconto, independente do valor de fatura. Exatamente. Seria mais ou menos isso. Não é um pré-pago assim, né? Como o Toledo falou, você, nesse caso com o BTG, ele já vai ter uma média do que você consome nos últimos anos. Vamos falar que vamos fazer um contrato de 5 anos. Tá. Vai pegar a média, vai fazer, claro, todo um estudo, se a indústria, vamos usar um exemplo da indústria, vai crescer, vai ampliar, não vamos fazer uma média então, a gente já vai fazer um contrato numa média esperada de X quilowatts nos próximos 5 anos. O BTG já vai nesses leilões, né, com os fornecedores e distribuidores e negociar uma estimativa do seu consumo. Mas se você consumir mais ou menos, não vai mudar nada, você vai continuar tendo a sua energia. É só da onde o caminho que vem a energia, que não é mais da Copel de casa, não é da piscina dela. Pensa que a água vem de outra piscina. É basicamente isso. Tá? Mas então, continua sendo água. Continua sendo água. Toledo, e o risco aí, você até citou um pouco a questão de risco, fica então, nesse caso, completamente para o BTG, que nesse contrato de 5 anos, ele tem como obrigação no contrato te fornecer essa energia, independente de onde ele compre, né?
Exato, E Ângelo. considerando todas as fontes de energia que a gente tem no país, que são muitas. Né? Aí, hidrelétrica, solar, até comentando solar, acho que é interessante falar sobre isso, né? Porque tem sido muito comum as empresas procurarem o financiamento solar para você conseguir ter ali na sua própria indústria, lá no teto, colocar algumas placas e gerar uma economia, né? Mas acho que é legal mencionar que isso você tem um custo, né? Então, o solar, você tem um financiamento solar ali, que às vezes você está pagando 10 mil de fatura, vou pagar menos, só que meio que se compensa porque você está com Assumir outro uma gasto, estrutura né? ali, né? Exatamente. Né? Então, nem sempre também faz sentido a parte solar. Acho que essa é uma conta que você tem que entender na sua empresa. Acho que é legal você fazer as duas cotações, por exemplo, né? E voltando para o risco, de fato, que quem está com risco é quem está comercializando. Né? Então, o BTG ele tem essa média e ele faz a compra dessa energia e aí o risco fica com ele. Então, é consumir mais, minha empresa, poxa, estourou, minha indústria que está produzindo muito mais. Mas por contrato você tem que garantir o desconto para essa indústria. Ao ponto que, por exemplo, vão ter casos de possivelmente empresas que gastem mais do que eles esperavam, assim como tem empresas que gastam menos, né? Então Vai ter uma isso oscilação. exatamente, mas o BTG tem aí fica com esse crédito, digamos assim, né? Já faz uma compra futura, né? E tudo isso é feito na Câmara de Comercialização, né? Existe uma Câmara que organiza e é responsável por todas essas negociações aí no Brasil. Então, o risco é do BTG, mas ele já comprou antecipado pelo que você contratou, que você imagina que vai consumir. Né? Pela estimativa ali, né? Por isso que consegue esse desconto também. Né? E, ô Diego, tem um requisito, assim, o Toledo já citou alguns, mas assim, para a gente deixar, vamos pontuar, né, para de repente o cliente, o empresário que está assistindo, ver se ele se encaixa, pontuando os requisitos mínimos, assim, para já poder chamar o BTG para negociar, e aí Legal. depois a gente vai ver como que o assessor entra nessa linha de frente aí para dar suporte também. O primeiro ponto é ser pessoa jurídica, empresa, tá? Porque ainda no Brasil não é possível participar do mercado livre de energia quem é pessoa física. Existe sim, nesse cronograma que veio desde lá de 98, 99, uma expectativa, vai depender de algumas questões regulamentares, questões estruturais também no Brasil, de que a partir de 26, 27 possam pessoas físicas ligadas a rural, pequenas comércios e pequenas indústrias também, tá? No nome da pessoa física e, de fato, o residencial hoje a expectativa é 28, 29, mas a gente está falando de expectativa, ou seja, não está no nosso alcance agora. Então, o primeiro requisito é empresa, pessoa jurídica. Tá. Outro requisito mínimo, estar na média ou alta tensão. Porque pode ser que a pessoa tenha lá um comércio, uma padaria, uma pequena loja, enfim, um pequeno comércio, e ela está com a fatura na PJ, no nome da sua empresa, mas ela vai ver lá, está na baixa tensão. Então ela não cabe. Tá? Aí isso está relacionado à rede. A rede, isso é a rede, tá? E a baixa tensão seria, a gente fala, essa tensão ali, doméstica. Então, que vem nos fios aí que a gente vê na rua. no né? tradicional. Então, é isso, basicamente isso. E aí depois, claro, né, o cliente ele vai passar por uma análise de crédito. Por quê? Porque é uma espécie de um crédito, como a gente falou, o risco é do BTG. Então, se ele está comprando para você antecipadamente, por 3, 4, 5 anos, ele tem que entender se você tem qual é o seu risco de crédito. É um rating também, porque é um crédito, certo? Então, a grosso modo é isso. PJ, né, ser uma empresa, estar na média alta tensão, ter esses requisitos mínimos e também, a gente falou um pouco de valor. Hoje, para ser viável, já entrar nessa nova esfera a partir de 2024, é uma fatura mínima aí na faixa de R$10.000, tá? Porque existem os custos de adaptação, né? Não vai precisar trocar poste, nada disso, mas existem alguns custos de adaptações que aí vai de região, vai de concessionária, pode ser 5, 10, 30 mil reais. Então imagina que aquela empresa ela tivesse, se fosse uma empresa, tivesse na média atenção e tivesse um consumo médio de 4 mil a sua fatura. Pô, ele vai gastar 20, 30 mil para fazer essa adaptação, vai demorar para se pagar, não é viável. Então, tem toda uma viabilidade a ser feita por trás. Eu acho que eu até já respondi essa sua dúvida, que é aí que nós entramos, né? Os assessores vão entrar primeiro, fazendo esse primeiro filtro e verificando a viabilidade, tá? Então, isso que é basicamente o nosso papel. E aí sim, havendo todos os pré-requisitos e a viabilidade, a gente vai, junto à mesa de operação de energia do BTG, buscar negociar para fazer o melhor contrato possível, o maior desconto possível, sempre buscando o máximo de 30, mas nem sempre a gente consegue devido ao momento, preço, região e estrutura. Tá?
Ô, O Ângelo, que já é um excelente desconto, né? Nossa. 30%, Aham. né? Se a gente for pensar num planejamento aí, né, a gestão do negócio e poder contabilizar um desconto de 30% numa fatura de energia, né? Num Energia, custo fixo que a empresa tem, alguns setores, algumas empresas, principalmente de pequeno e médio porte aí, muitas vezes o custo de energia é o primeiro, é o número um. Acaba sendo às vezes o funcionário e depois mais a energia. pesado, né? Então, É, se você puder dar desconto 10, 20, 30 num custo que é fixo, não tem como tirar ele, e cada vez tem que aumentar, né? Então, de fato, é uhum, algo muito ô Ângelo, vantajoso. e é legal assim trazer um case, né, que aconteceu semana passada comigo. Uma pessoa que tem uma rede de rádios, né? Eu conversei com ela e de fato ela tinha um gasto de energia alto. E só que o que acontece? Eram 3 unidades consumidoras diferentes. No final, é o mesmo grupo, uhum, é o mesmo que paga. Só que como eram 3 unidades, somando dava mais de 10 mil. Entretanto, eram três menores, nenhuma excedia 10 mil por mês, todas uhum, de baixa tensão. tá. Então é muito comum nos procurarem e falar: Arthur, eu gasto mais de 10 mil, tenho 6 lojas. Somando as 6 lojas dá mais de 10 mil. Não, não dá, porque assim como o Diego disse, serão 6 unidades de baixa tensão. E Uhum, para isso, para você ser elegível, você precisa estar na média e alta. Então é um ponto importante que você tem que entender que é na unidade consumidora. Né? Então, às vezes, a indústria da pessoa, a padaria, um disque cerveja, enfim, é o quem. imóvel, né? É o Exato. volume imóvel. O que for mais intensivo em energia e não a soma. Claro, pode ser que cada unidade seja média alta tensão, cada uma 10, beleza. Mas quando você soma, dá mais de 10 mil, muito possivelmente são várias de baixa tensão. Aí, como o Diego disse, não faz tanto sentido assim, questão de custo. Ter que adaptar tudo. E aí é um gasto que você tem ali, né? Que aí, de fato, não faz tanto sentido assim. E sobre o desconto é legal porque você chega para a pessoa e fala: ó, eu consigo um desconto na sua fatura. Hoje, para o Uhum. empresário, é o melhor dos mundos, né? É ótimo, né? É ótimo. Exato. Eu tenho um amigo que ele comentou sobre o caso deles, né? Que eles estavam gastando 40 mil reais de energia. E aí eles conseguiram um desconto e falaram: Arthur, no ano dá isso aqui, ó. Falei: caramba, cara, é um gasto. Você pega uma conta, vamos arredondar para 50, que tenha 10% de desconto, é 5 pau por mês, né? Para você investir e pôr ali para rentabilizar, enfim. E tem Exato. um outro motivo por que que esse assunto está ganhando também bastante tração. Como eu comentei, que a partir de 2024 vai cair por terra essa questão dos 500 quilowatts, certo? Então vai ficar mais acessível, não precisa ser essas contas de 50, 60 mil reais, a partir de 10 mil. Mas tem um ponto muito importante, né? Já que você falou o que precisa. O cliente, digamos que ele seja elegível em todos os pontos que nós citamos. Mas ele não começa a partir de amanhã no mercado de energia. Ah, fechei um contrato aqui com o BTG, Uhum. assinamos hoje, a partir de amanhã, ou mês que vem, então, a minha fatura já vai ter o desconto. Não é assim. Por quê? Porque você tem que avisar, literalmente, né, a distribuidora atual que você vai migrar para o mercado de energia. E aí existe uma espécie de uma carência, 180 dias. Então, digamos, e por que está ganhando atração? Porque agora, esse segundo semestre, todo o usuário que se encaixa nas prerrogativas já está avisando, a partir de janeiro do ano que vem ele já deu 180 dias, já vai estar nessa regra atualizada, né? Tá. Então, E é uma carência contratual mesmo, né? contratual. Então, o usuário, se ele tiver elegível, ele vai ter que avisar contratualmente, olha, Copel, qualquer distribuidora que seja, olha, eu vou migrar para o mercado de energia, ok? Ok. Então, pelo menos 180 dias ele vai ter de carência, a depender de quando vence o contrato, porque esse contrato, muitos talvez não saibam, para quem está na média e alta tensão, mas ele é anual e ele é renovado automaticamente. Uhum. Então ela tem que avisar, beleza, ela tem essa carência, aí após essa carência ela já vai estar com, se estiver elegível, já vai ter negociado com o BTG, contrato assinado, vai estar só esperando de fato para migrar. E a partir de uma data X ou mês X, ele vai ter aquele desconto contratado, tá? Então é bom deixar claro, porque muitos pensam, pô, deu tudo certo, assinei hoje o contrato, mês que vem. Não, calma. Você tem que, primeira coisa é, de fato, fazer essa renúncia, né, do contrato ali, avisar, de fato, a prestadora atual, a distribuidora atual, que você vai sair do mercado cativo, que é basicamente o mercado tradicional, e vai migrar, vai ter o benefício do mercado de energia, que é algo, assim, fantástico. Né? Tá. Essa questão de custo, só para a gente pontuar aqui, antes de seguir com a pauta, ela tá bem relacionada à cabine, né, Arthur? Pelo que eu li nos materiais até que a gente recebeu do BTG. Então, se resume a isso, praticamente, né? Somente Pegar, se a cabine do cliente, inclusive, estiver em excelentes condições e, de repente, já até adequada, pode ser que nem tenha, né?
Muito bem pontuado. Tem casos que não tem custo, né? É basicamente um sistema de medição, né? Não é, como o Arthur falou, não é poste, não é nada. É a cabine ali mesmo do sistema de medição. De repente é um imóvel novo, acabou de reformar, já está atualizado, nem vai ter custo algum. Mas na grande parte dos casos precisa se fazer uma adequação. Mas não tende a ser um valor alto, tá? Essa faixa de 10, 15 mil reais. Cada caso é um caso. A gente pega pela média do que a gente tem visto. Aí o ROI é muito barato, né? Porque o retorno sobre o investimento, você gasta lá 5, 10 mil reais, faz um contrato de 3, 4 anos, em quantos meses você não consegue pagar isso e depois, a partir dali, é lucro, né? A possibilidade disso ruir praticamente não existe, né? Você fazer a migração, mudar toda a estrutura e Não. contrato e não existe mais no mercado. Acho que é mais provável que a tendência ela avance, né? Que ela venha para ficar do que o oposto, né? Possibilidade zero, até porque, como a gente falou, a estrutura você tem, vai manter a mesma, só vai vir de um fornecedor diferente o seu produto, né? E uma coisa interessante que você falou, que eu até me recordei, você vê no Brasil, o que acontece? Além de, a gente está falando só da parte financeira, né? Mas o que é interessante? O Toledo comentou aqui, pô, às vezes a empresa ela pode fazer um investimento alto em placa solar, por exemplo. Mas aí tem que ver a viabilidade, se faz sentido, porque está tirando dinheiro do caixa, tira um monte de coisa, né? Mas e aí tem uma energia renovável, né? E o que é legal? Aqui nesse caso, o mercado livre de energia, ele está composto, a grosso modo, por energia renovável. Sim. É claro, quais são as fontes que estão no mercado livre de energia? O que é o mercado livre de energia? Eu comentei, tem uma câmara que é onde são feitas as negociações no Brasil inteiro. Ali vem energia de pequenas hidrelétricas, de grandes hidrelétricas, vem eólica através de gás, de biodiesel, biomassa, vem a parte verde, a parte renovável, que hoje está cada vez crescendo mais, né? Essas pequenas usinas solares, né? Que negociam isso. Então, pessoas fazem esse empreendimento para negociar e vender no mercado livre de energia. Por isso que quem aí viaja pelo Brasil vê cada vez mais as propriedades daquelas fazendas, né, de energia solar. Então, no Brasil, além dessa questão de custo, olha que interessante, o usuário pode acessar energia renovável. Tem a questão também de sustentabilidade, né? Sim, está bem ligado com tudo que a gente tem discutido aqui. Inclusive, a gente foi ao ar recentemente o episódio sobre o mercado de crédito de carbono e como as empresas têm dado atenção a isso, né? O ESG, né? ESG. E aí você imagina. E outra, pelo BTG, o nosso cliente ele também tem o selo de sustentabilidade, que é o selo verde. Então, para algumas empresas, principalmente exportadora, às vezes importadora, isso faz diferença. E ele não tem custo nenhum por esse selo. E fazer uma analogia com lá fora, vamos pegar os Estados Unidos, por exemplo. Lá também tem esse mercado livre de energia. Só que para o usuário acessar, quando ele opta por pegar energia sustentável, ele paga mais caro. Então você vê lá, os usuários pagam mais caro para estar usando energia sustentável. Para estar correto. Para estar, digamos assim, né, mais na vibe do ESG que a gente falou. Aqui no Brasil, como a gente tem uma matriz energética gigantesca, e todas essas que a gente citou, e mais algumas outras, eólica e tudo mais, aqui a gente consegue acessar o mercado de energia com uma tarifa 10% a 30% inferior, e grande parte dessa energia é renovável e sustentável. Olha que interessante. Então é só benefício, não é só financeiro, é cuidando também do nosso planeta, né? Legal. Bom, se até aqui você teve alguma dúvida, quiser deixar para a gente nos comentários, a gente vai tentar responder dentro do possível e reforçar aqui os recados, né? Para você seguir as nossas redes sociais, @Sacre Investimentos, e também acessar o nosso blog sacre.digital, que é por lá que a gente distribui também todo o conteúdo que é feito aqui pelo nosso time na Sacre, tá? E se você quiser abrir a sua conta no BTG Pactual com a assessoria da Sacre, tem o link aqui na descrição desse episódio. Arthur, como comprar energia no Mercado Livre passo a passo? Então, como a gente, o escritório, né, plugado ali ao BTG, a gente vai intermediar isso, como que vai ser, né? Para o cliente que já ouviu até aqui, que fala, pô, quero cotar, quero analisar. Tá. Ô, Ângelo, acho que é tão fácil isso aí, né? Acho que quanto mais simples, melhor, né? Do que a gente precisa? Primeiro, da fatura da pessoa, para entender o quanto ela está gastando e se é média alta tensão. A partir daí, a gente consegue entender se faz sentido ou não dar essa continuidade. Então, passo a passo, qual seria? Acho que a primeira análise nossa, né, Diego, é entender de fato se está elegível ou não. A partir do momento que tiver elegível, aí sim a gente dá esse prosseguimento com o BTG, aí tem mais algumas outras informações necessárias. Em relação à empresa mesmo, né? Então, qual empresa, enfim. Uma fatura ali já é o suficiente? Uma fatura é suficiente. Um histórico.
Ah, última foto. a fatura mais recente, correto. Tá. E mais algumas informações em relação à empresa. A partir daí a gente sobe isso para o BTG e aí o BTG vai vai começar a negociação junto com a empresa. Então esse processo ele é muito simples. Claro, tem o prazo caso feche de você avisar a distribuidora, que é um pouco mais demorado, mas a negociação desse desconto, uma vez que a empresa está elegível, é mais fácil de você conseguir negociar. Né? Então acaba concentrando no assessor, né? No caso aqui eu e o Diego, a gente faz esse primeiro filtro, entendendo que é elegível, mandamos para o BTG, depois a gente começa essa negociação com o BTG e aí a gente fechando o contrato, né? Caso não tenha nenhum tipo de investimento para fazer, a troca, enfim, daquilo que a gente já tinha conversado, aí a partir daí o passo fechou com o BTG, avisou a distribuidora, fez a adaptação, depois fez a migração para Mercado Livre Energia, tá, Ângelo? Tá. Até esse suporte a gente vai junto com o cliente, o Diego, ou a gente, por exemplo, vou ter que readequar a minha estrutura. Aí já é o cliente, ele vai receber ali suporte do banco. Como que fica isso? Ou é cada um por si, contrata um engenheiro Boa, e né? segue a vida? Como que o assessor, até que ponto a gente consegue ir para ajudar ele? Como o Arthur Toledo falou, o assessor trabalha nessa primeira parte, né, de fazer o filtro, verificar a viabilidade, verificar se ele está elegível, tem os critérios mínimos, e aí fazer a negociação junto ao BTG. Como o BTG já tem uma grande expertise nisso, então, quando há necessidade de fazer essa adequação estrutural, que ela é simples, tá? Ela é bem simples. O BTG, ele já até explica o que fazer, como fazer, e ele sim, na maior parte das regiões, ele já até indica algumas empresas que ele conhece, sabe que faz o serviço. Tá. Mas assim, a grosso modo, é simples. A pessoa, a empresa, por conta própria, o que precisa fazer? A adequação na cabine. Basicamente o quê? Vai ter alguma questão ali estrutural, De equipamento mesmo de é um substituir. equipamento para substituir, o pedreiro vai ter que quebrar ali e fazer, entendeu? Tá. Ele pode fazer por conta, porque eles vão passar o que tem que fazer, que é simples, tá? Mas também podem seguir a sugestão do BTG e utilizar uma das empresas que o BTG já até conhece na região que faça esse serviço, tá? Mas assim, é simples, é tranquilo. Tá. Ele não é o assessor direto, a gente não sai aqui do escritório, não vai lá ajudar a fazer esse operacional, mas é super tranquilo, a gente vai estar acompanhando. E claro, a gente está junto com o BTG. Então a gente... E até a questão de desconto, caso o BTG ofereça um desconto que o cliente considere baixo, dá para ter ali uma negociata e fazer uma conta proposta, isso também está dentro da negociação, né? É permitido, normalmente assim, a mesa ela já traz o seu melhor mesmo, tá? Tá. Para fechar o negócio. Mas existem casos que pode ser um volume muito expressivo, pode ser uma negociação, porque 1% faz diferença. Dependendo do caso, digamos que a proposta veio a 23%, de repente o cliente, cara, 24% fecha. Por isso. Volumes expressivos, aí é toda negociação, tá? Mas a grosso modo já vem uma proposta que é muito interessante e já vem aí no seu próximo, no seu limite, para que o cliente fique realmente satisfeito e tenha uma economia bem considerável. Legal. Ele é um produto, Diego, que ele vem via o BTG Empresas, né? Que é a ala do BTG que atende PJ. Aí, se por acaso o nosso ouvinte não for cliente do BTG, também o processo para abrir essa conta, também pode falar com a gente, né? Fala com a gente, a abertura da conta no BTG, tanto pessoa física como pessoa jurídica, é extremamente simples, totalmente digital, documentação básica, e é isso como o Toledo falou. Primeiro passo, abrir a conta no BTG, ver se ele passar pelo crivo, né, da pré-análise, digamos assim, que é bem simples, tá? Depois ele vai fazer verificar a possibilidade, né? Sendo elegível, negociando, legal, vai avisar a distribuidora do contrato, vai fazer adequação na estrutura e vai guardar carência para depois estar apto a ter a sua economia. Mas é muito simples, o processo de abertura de conta com o nosso auxílio, a gente abre a conta ali, ele mandando a documentação básica, que é bem básica mesmo, tipo contrato Mesmo social. sendo empresa? Contrato social, por exemplo, a parte balanço ali da RE ou algum demonstrativo e documento do sócio. A gente abre o mesmo dia a conta e já consegue subir no sistema, bem simples. Bacana. E sem custo, tá? Isso é o mais importante. Arthur, você tem alguma opinião? Vou falar opinião, mas o que você pode falar pra gente positivo aí sobre essa conta Empresas do BTG Pactual, aproveitando que a gente já tocou? Olha, Ângelo, Acredito que você tem alguns clientes PJ também. sem dúvida. Acho que o principal, como eu, até mesmo antes de a gente ser BTG, eu tive conta PJ em outros bancos, né? Acho que o principal fator é a questão do custo. Né? O custo e a facilidade, porque eu mesmo, quando tinha pessoa jurídica em outros bancos,
qual que é a grande dificuldade que a gente tinha? O custo de manutenção de conta, Tarifa, TED, enfim, que isso ainda existe, querendo ou não, por mais que a gente não esteja acostumado, isso ainda existe. E a facilidade, né? Então, assim, quem está nos ouvindo, que tem empresa, muito possivelmente você deve estar indo na agência, seja da cooperativa, seja do banco, para resolver algumas coisas, né? E a vantagem do BTG Empresa, você consegue fazer tudo de forma digital, tanto pelo aplicativo do celular ou até mesmo pela plataforma no computador, tá? Então acho que a ênfase acaba sendo por esses dois aqui, custo e facilidade. E quando a gente pensa numa empresa, a empresa ela tem a movimentação via Pix, via TED, né? Ela tem ali a questão de pagamento de boleto, tem folha de pagamento. Então eu vejo que o BTG ele trouxe uma grande facilidade para isso. Tá. Né? Então vamos pensar assim, no BTG Empresa hoje a gente tem a conta corrente para PJ, também a questão do mercado livre de energia, quem é da parte do agronegócio, o custeio agrícola também, que é uma outra frente, para quem trabalha com a parte de financiamento solar, né, que acaba vendendo placa solar, instalando, o BTG tem essa frente de financiamento solar. Então o banco ele tem investido bastante nessa linha de atender a pequena e média empresa, né? Até recentemente, não vou lembrar aqui o nome da onde nós que recebemos esse reconhecimento, mas o BTG Empresas foi reconhecido como o melhor banco para pequenas e médias empresas, né, os PMEs, né? Então, assim, quem não tem, convido, né, por ser gratuito, fazer a abertura de conta no BTG Empresa, você vai conseguir ver o que eu estou falando aqui, você vai conseguir ver na prática, né? Desde o aplicativo do celular, que eu adoro o layout, até claro, na plataforma do computador é mais cômodo. completo, né? Tem ali a questão de folha de pagamento, enfim, tudo que hoje um banco consegue oferecer, mas na minha opinião, assim, por já ter sido cliente de outros bancos tradicionais, eu vejo que consegue entregar bem mais, tá, Ângelo? Legal. Então, Diego, para a gente encerrar aqui já o episódio também, um pouquinho mais curto, porque o tema também é sucinto e é prático. Tem os benefícios, a possibilidade, e a gente está aqui para ajudar. Por que migrar para o mercado livre de energia com a assessoria da Sacre, também via BTG? O que você tem para encerrar? Basicamente é isso que a gente falou, economia, né? Então não perde tempo. Se você que está nos escutando, está nos assistindo aí, tem uma empresa, é elegível, como a gente falou, que é simples, né? Está na média de alta tensão, tem um custo aí mensal na média de R$10.000, chama a gente que a gente vai garantir economia para você. E também lembre-se que você vai acessar a energia renovável, tá? Então isso é muito interessante. muito importante. É só não perder tempo. Beleza, Arthur, alguma consideração para a gente? Só fazendo um complemento, né? Então, além de ter essa parte da economia, do selo BTG de energia limpa, tendo a gente como parceiro, você vai conseguir. Uma hora a gente está falando de mercado livre de energia, mas, poxa, tô com uma outra demanda aqui. Então, a gente vai conseguir, de fato, ser o braço direito dessa empresa. Acho que isso que é legal, a gente vai conseguir entregar além disso, né? Claro, o principal aqui é a economia, né? Se chegar no empresário, eu consigo aqui 20% de economia na sua fatura. Mas se ele precisar de mais outras soluções, tanto a SAC quanto o BTG está bem respaldada para conseguir atender, tá, Ângelo? Beleza. Então é isso, pessoal. Diego, obrigado de novo por participar mais uma vez aqui. Sempre bom quando você vem, que é assuntos que saem um pouco do comum, assim. Sai do investimento tradicional. Sai do investimento E esse investimento tem bastante coisa também, né? Mas sim. Legal, o prazer foi meu, tá? Obrigado aí por mais esse convite. Tá aqui do seu lado, Ângelo e Arthur Toledo, foi muito bom. Estamos à disposição. Até a próxima, né? Com certeza. Arthur, obrigado também pelo seu tempo, por participar com a gente aqui. Obrigado, Ângelo. Tô aberto para convites aí. Tá. Pessoal, vou deixar no link aqui do episódio, na descrição do episódio, o link do podcast que a gente gravou, até o Diego participou, que a gente falou muito sobre empresas, né? E essa questão de custos com boletos, enfim. Tá bem esmiuçado como que o empresário, o atendimento PJ, pode se beneficiar sendo cliente do BTG com a assessoria da Sacre. E aí, se você teve alguma dúvida no decorrer do episódio, eu acredito que ficou bem esclarecido, mas se você quer entrar em algum detalhe, pode deixar aqui nos comentários também, que a gente direciona o atendimento, ou pode falar com a gente pelas redes sociais, no @Sacre Investimentos, e aí você acha a gente no Instagram, no LinkedIn, até no TikTok, lá onde o Arthur faz as dancinhas não. pela Sacre. Não, estamos lá no TikTok, mas também com conteúdo sobre investimentos. Só uma brincadeira. Acesse o nosso blog, sacre.digital, também para ficar sempre bem informado sobre o mercado financeiro. E o link para você abrir sua conta está aqui na descrição do vídeo. No mais é isso, gente. Obrigado e até a próxima. Obrigado. Até mais.